E se um simples ato de solidariedade pudesse mudar completamente o rumo da sua vida? Essa era a pergunta que atormentava a mente de Ana, uma jovem de 24 anos, que trabalhava como camareira em um luxuoso hotel na costa do Brasil. Com um sorriso tímido e olhos que refletiam tanto esperança quanto insegurança, Ana sempre sonhou em um dia poder estudar turismo e explorar o mundo. Mas em seu cotidiano marcado por turnos exaustivos e a luta para ajudar sua tia idosa, a realidade parecia mais um peso do que uma promessa. A vida nunca foi fácil. Desde a morte de seus pais em um acidente trágico, Ana carregava o fardo da responsabilidade, o que a tornava vulnerável e, ao mesmo tempo, forte. Naquele dia, a brisa suave do mar se misturava ao cheiro de produtos de limpeza, enquanto Ana se preparava para cobrir um turno extra. O hotel, uma verdadeira joia arquitetônica com suas paredes brancas e janelas amplas, era um verdadeiro microcosmo de riqueza e glamour, contrastando com a simplicidade de sua própria vida. O tilintar de talheres e o riso distante dos hóspedes ecoavam pelos corredores, mas Ana se sentia invisível, uma sombra em meio à opulência. No entanto, o que ela não sabia era que essa rotina monótona se tornaria o palco de um acontecimento inesperado que desafiaria não apenas suas crenças, mas toda a sua identidade. Enquanto limpava um dos quartos luxuosos, um mal-entendido a colocou no centro das atenções. Confundida com uma hóspede VIP, Ana foi tratada como uma celebridade, recebendo mimos que nunca imaginou serem possíveis. No entanto, esse tratamento especial trouxe à tona um conflito interno profundo. Simultaneamente à euforia de ser vista e valorizada, surgiam as vozes da dúvida e da culpa. Aquele dia não apenas a fez questionar sua posição social, mas também a força de suas ambições. A necessidade de sobreviver em um mundo que parecia tão distante de suas aspirações se intensificava, criando um turbilhão emocional que a obrigava a reavaliar suas escolhas e sonhos. Assim, Ana se viu diante de um dilema: continuar na segurança de sua vida atual ou arriscar-se a desbravar um novo mundo onde a vulnerabilidade se tornava força e a superação um caminho possível. A confusão que levou Ana a ser tratada como uma hóspede VIP gerou um efeito dominó em sua vida. No dia seguinte, enquanto limpava o quarto de uma influente blogueira de viagens, ela foi abordada por Carla, a assistente pessoal da hóspede. Carla, uma mulher de negócios com uma presença imponente, percebeu o brilho nos olhos de Ana e a convidou para um café no saguão do hotel. O encontro parecia inofensivo, mas Ana sentia o peso das expectativas. A conversa rapidamente se transformou em um interrogatório disfarçado, onde Carla a desafiava a pensar além de seu trabalho atual. Você já pensou em como poderia usar suas habilidades em turismo? Esse lugar é um trampolim para algo maior, disse Carla, com um olhar persuasivo. As palavras de Carla ecoaram na mente de Ana, mas a insegurança rapidamente tomou conta dela. O que ela poderia oferecer a alguém como Carla? O medo de falhar e de ser vista como uma fraude a paralisava. Ao mesmo tempo, a ideia de mudar sua vida a seduzia, criando um conflito interno que a deixava angustiada. Ela sentia que a oportunidade estava diante dela, mas a dúvida e a culpa por sonhar tão alto a impediam de agir. Enquanto isso, a relação com sua tia idosa começou a sofrer. A presença constante de Ana em casa, antes reconfortante, agora se tornava uma fonte de tensão. Sua tia, que sempre a apoiou, começou a questionar se Ana estava se afastando de suas responsabilidades. Você não pode esquecer de onde veio, Ana. A vida real não é como os contos de fadas, dizia a mulher, sua voz carregada de preocupação. Essas palavras, embora bem intencionadas, feriam Ana, fazendo-a sentir-se presa entre o desejo de crescer e a necessidade de cuidar de sua família. Ana se viu em uma encruzilhada.
com a pressão de Carla, que a desafiava a se inscrever em um curso de turismo, e a resistência de sua tia, que a lembrava de suas obrigações, a jovem se sentia sobrecarregada. A ideia de falhar em um novo caminho a aterrorizava, mas a possibilidade de uma vida além do hotel a fascinava. A tensão emocional a consumia, provocando noites sem dormir, onde ela ponderava suas opções. O dilema de Ana não era apenas sobre seguir seus sonhos, mas também sobre como equilibrar suas responsabilidades e aspirações. Este conflito interno a impulsionava a confrontar suas inseguranças e a refletir sobre o que realmente desejava. Através de pequenas interações com Carla, que se tornaram uma espécie de mentora, Ana começou a perceber que a solidariedade poderia ser um motor para a mudança. Mas para isso, ela teria que enfrentar seus medos e aprender a se valorizar, algo que ainda parecia distante. Ana começou a sentir que a pressão sobre seus ombros se tornava insuportável. Após algumas semanas de encontros com Carla, a assistente pessoal da blogueira, um novo desafio surgiu em sua vida. A blogueira decidiu se mudar para um novo hotel, levando consigo a equipe que a acompanhava, incluindo Carla. Essa mudança deixou Ana desolada. A única fonte de inspiração que ela tinha encontrado estava se afastando, e com isso sua coragem também parecia se esvair. Sua relação com a tia, que já enfrentava desafios devido à solidão, começou a mostrar sinais de desgaste. A preocupação da mulher com o futuro de Ana aumentava, e com isso as discussões se tornaram mais frequentes e acaloradas. Você precisa de um emprego estável, não pode ficar sonhando com um mundo que não é seu, dizia a tia, sua voz impregnada de desespero. A verdade era que, com a perda do apoio de Carla, Ana se sentia ainda mais perdida, como se estivesse flutuando em um mar de incertezas sem um porto seguro. Em meio a esse turbilhão emocional, Ana decidiu se inscrever em um curso de gestão de turismo. Contudo, as aulas eram desafiadoras e ela teve dificuldades para acompanhar o ritmo. A insegurança se transformou em desânimo e, em um momento de fraqueza, Ana quase desistiu. As vozes de sua tia e de sua própria autocrítica se tornaram um eco constante em sua mente, fazendo-a duvidar de suas capacidades. Foi então que um evento inesperado ocorreu. Carla, ao se despedir de Ana, deixou uma mensagem em suas redes sociais, onde mencionou a jovem como uma estrela em ascensão, sem saber que isso geraria uma onda de comentários e mensagens de apoio. Essa mensagem inesperada reacendeu a esperança em Ana e a fez refletir sobre a importância de acreditar em si mesma, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra. Entretanto, a felicidade foi breve. Em uma das aulas, Ana se deparou com uma colega de classe que parecia ter a vida perfeita e que começou a menosprezá-la, criando um ambiente hostil. Esse novo obstáculo fez com que Ana se sentisse ainda mais isolada. A traição da confiança que havia construído com a colega a atingiu em cheio, levando-a a duvidar não apenas de suas habilidades, mas também de sua capacidade de se conectar com os outros. O ponto de virada estava próximo, mas Ana ainda não percebia. A luta interna entre a autoaceitação e a pressão externa se intensificava. As dificuldades e as traições que enfrentava não eram apenas testes de resiliência, mas também convites à transformação. O caminho à frente prometia ser repleto de desafios, mas Ana começava a perceber que para cada queda poderia haver uma possibilidade de reerguer-se. Com isso, a semente da determinação começava a germinar dentro dela, à espera do momento certo para florescer. Ana estava sentada em sua mesa, cercada por livros e anotações, quando a mensagem de Carla apareceu em seu celular. A notificação parecia um pequeno farol em meio à tempestade que se tornara sua vida. "Você é uma estrela em ascensão", dizia a postagem, acompanhada de uma foto delas duas juntas, sorrisos radiantes, como se o mundo inteiro fosse possível.
Aquela mensagem, que em um primeiro momento parecia apenas um gesto amigável, rapidamente se transformou em um catalisador de emoções intensas. O calor da esperança invadiu seu peito, substituindo as sombras do desânimo que a acompanhavam há semanas. No entanto, essa luz não durou muito. No dia seguinte, durante uma aula, a colega que a menospreciava decidiu atacar novamente. Você realmente acredita que pode competir com as outras? Quem você pensa que é? As palavras cortantes ecoaram na sala, fazendo com que Ana se encolhesse em sua cadeira. O que deveria ser um espaço de aprendizado se transformou em um campo de batalha emocional, onde cada olhar e cada comentário se tornaram armas afiadas. A sensação de impotência a dominou e as lágrimas ameaçaram brotar de seus olhos. Foi nesse momento de vulnerabilidade que algo extraordinário aconteceu. Uma das colegas de classe, que sempre pareceu distante, levantou-se. "Basta", disse ela com um olhar firme. "Ana é tão capaz quanto qualquer uma de nós. E você, ao invés de criticar, deveria apoiar. Estamos todas aqui para aprender." As palavras da jovem ressoaram no ar, criando uma onda de apoio inesperada. Ana sentiu um calor se espalhar por seu corpo, uma mistura de surpresa e gratidão. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse visto sua luta e decidido defender sua causa. Essa intervenção não apenas transformou a dinâmica da sala de aula, mas também fez Ana repensar sua própria trajetória. O que parecia um momento de desespero, agora se tornava uma oportunidade de se unir a outras mulheres que também enfrentavam desafios. A ideia de formar um grupo de apoio começou a germinar em sua mente. Se outras estavam dispostas a se levantar por ela, por que não se levantar também por si mesma e pelas que estavam ao seu redor? O novo cenário que se desenhava era promissor, mas desafiador. As antigas inseguranças de Ana ainda estavam presentes, mas agora havia uma chama de determinação acesa em seu interior. Ela começou a perceber que sua jornada não precisava ser solitária. As amizades que se formavam em meio às dificuldades poderiam ser a chave para seu crescimento pessoal e profissional. Seria um caminho repleto de desafios, mas também de descobertas e solidariedade. Ana visualizou um futuro onde não apenas lutaria por si mesma, mas também ajudaria outras a encontrarem suas vozes. Essa mudança de perspectiva transformou sua abordagem ao curso de gestão de turismo. Ao invés de focar nas dificuldades, passou a se concentrar nas oportunidades de aprendizado e colaboração. A ideia de um grupo de apoio tornou-se um projeto em sua mente, algo que poderia criar um espaço seguro para compartilhar experiências e enfrentar os desafios juntos. Essa nova fase prometia não apenas um crescimento pessoal, mas também a possibilidade de um movimento coletivo. Ana se deu conta de que cada queda poderia ser um passo para se levantar mais forte e que a união fazia a força. Com essa nova clareza, ela se preparou para o que estava por vir. O caminho à frente era incerto, mas havia um novo senso de propósito a guiá-la e a expectativa de que, finalmente, começaria a escrever sua própria história, uma onde ela não seria apenas uma espectadora, mas a protagonista. Ana se preparou para o grande evento, a apresentação do projeto de grupo que ela havia idealizado. Era a culminação de semanas de trabalho e finalmente uma oportunidade de mostrar a força que havia encontrado em si mesma e nas amizades que havia cultivado. No entanto, a tensão no ar era palpável. A colega que a havia atacado antes, Renata, estava presente, e Ana sabia que a chance de um novo ataque era alta. O medo de ser desmerecida novamente a acompanhava, mas agora ela não estava sozinha. Quando chegou a sua vez de apresentar, Ana respirou fundo e olhou para a plateia, que consistia não apenas de colegas, mas de professores e profissionais do setor. Com as mãos levemente trêmulas, começou a falar sobre a importância do apoio mútuo entre mulheres em sua área.
destacando as experiências de cada uma das integrantes do grupo. Cada palavra que saía de sua boca era uma pequena conquista, uma afirmação de que ela estava ali, não apenas como uma aluna, mas como uma mulher com voz e espaço. Entretanto, no momento em que ela começou a falar sobre a importância de enfrentar desafios coletivamente, Renata levantou-se abruptamente. Isso é só um discurso vazio, Ana. Você não tem experiência para falar sobre isso. Você não é ninguém. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana sentiu seu coração disparar e as inseguranças que haviam sido superadas começaram a ressurgir. Um frio na barriga a paralisou momentaneamente, mas ao olhar para suas colegas de grupo, viu a determinação em seus olhos. Elas haviam se apoiado mutuamente durante todo o processo, e isso a encheu de coragem. Ana fez uma pausa e, em vez de recuar, decidiu enfrentar Renata. Eu sou alguém, Renata, e sou capaz. Cada uma de nós tem uma história e desafios que superamos. O que você diz pode me ferir, mas também me fortalece. E a verdade é que estamos aqui para apoiar umas às outras, não para derrubar. Sua voz, antes hesitante, agora soava firme e cheia de convicção. A sala estava em silêncio, e Ana percebeu que suas palavras não eram apenas para Renata, mas para todas as mulheres presentes, inclusive para si mesma. Ela havia finalmente aceitado sua própria força. Renata, visivelmente desconcertada, hesitou antes de responder. O clima de tensão começou a mudar, e as colegas de Ana começaram a fazer comentários de apoio, reforçando a importância da união e do empoderamento feminino. A apresentação seguiu, e Ana, agora mais confiante, continuou a expor suas ideias. No final, ao receber aplausos calorosos de suas colegas e professores, ela sentiu uma onda de alívio e alegria. Não apenas havia superado um grande obstáculo, mas havia se estabelecido como uma líder e defensora da solidariedade feminina. Renata, por outro lado, ficou em silêncio, claramente abalada. Mas Ana não se importava mais com isso. Em vez de ver sua rivalidade como uma ameaça, ela percebeu que poderia ser uma oportunidade de mudança. A experiência a transformou. Ao olhar para suas amigas, Ana compreendeu que o verdadeiro empoderamento não vinha apenas da superação das próprias inseguranças, mas da capacidade de inspirar outras a fazerem o mesmo. Ela havia aprendido que a força coletiva era mais poderosa que qualquer ataque individual. O evento não foi apenas um marco em sua jornada acadêmica, mas também um momento de redefinição pessoal. Ana estava pronta para enfrentar o mundo, não sozinha, mas junto das que a apoiavam. A sala de aula, que um dia foi um campo de batalha emocional, agora se tornava um espaço seguro de crescimento e solidariedade. O que começou com uma mensagem de encorajamento de Carla se transformou em um movimento que Ana estava determinada a cultivar. Com isso, ela percebeu que a verdadeira vitória não era apenas sobre vencer uma rival, mas sobre se unir a outras mulheres, criando um espaço onde todas pudessem brilhar. Após a apresentação, Ana sentiu uma onda de alívio e felicidade ao perceber como sua resposta a Renata havia impactado não apenas a si mesma, mas também suas colegas. A atmosfera na sala mudou. As mulheres que antes se sentiam inseguras começaram a se abrir sobre suas próprias experiências e desafios. Elas se reuniram em torno de Ana, partilhando histórias de superação e reafirmando o compromisso de apoiar umas às outras. O que começou como uma competição se transformou em um espaço de colaboração e empoderamento. Ana percebeu que sua coragem havia desencadeado uma mudança significativa no ambiente. As colegiais, que antes se sentiam intimidadas, agora estavam se unindo, criando uma rede de apoio que se estenderia além daquela apresentação. Renata, por outro lado, parecia isolada e refletindo sobre suas ações.
Ana, mesmo sem ressentimentos, desejou que Renata pudesse encontrar a mesma força que havia descoberto. Com o tempo, as duas começaram a se encontrar em eventos e, embora a rivalidade ainda existisse, Ana estava aberta a um diálogo que poderia levar a uma eventual reconciliação. Refletindo sobre sua jornada, Ana reconheceu o quanto havia crescido. Ela se lembrou das inseguranças que a acompanhavam antes, das vozes que a desmereciam, e como cada uma delas agora se tornava um impulso para seguir em frente. As lições de solidariedade e empoderamento se tornaram pilares em sua vida, moldando não apenas sua visão de si mesma, mas também como ela enxergava o mundo ao seu redor. A experiência não foi apenas sobre vencer uma batalha, foi sobre criar um movimento. Ana estava determinada a levar essa mensagem adiante, organizando encontros e workshops que promoviam a união entre mulheres em sua área. O impacto da apresentação reverberou por toda a comunidade escolar. Professores começaram a reconhecer a importância do empoderamento feminino, trazendo palestrantes que abordavam o tema. Ana viu, com alegria, como suas ações inspiraram outros a refletirem sobre a importância de apoiar uns aos outros. O espaço que antes era de competição, agora florescia como um ambiente de aprendizado e colaboração. Com o coração cheio de gratidão, Ana entendeu que sua verdadeira vitória não era apenas sobre si mesma, mas sobre a comunidade que estava ajudando a construir. Ela havia encontrado sua voz e sua força e estava pronta para usá-las para transformar a vida de outras mulheres. O evento, que uma vez representou um desafio, tornara-se um marco na trajetória de muitas, e Ana estava mais do que disposta a continuar essa jornada. A história de Ana é um lembrete poderoso de como a solidariedade e o apoio mútuo podem mudar vidas, abrindo caminhos que antes pareciam intransponíveis. A força coletiva é, de fato, uma força que transforma, e Ana estava determinada a ser parte dessa mudança. Agora quero ouvir de você. Como essa jornada tocou seu coração? Você já enfrentou algo semelhante? Compartilhe sua história nos comentários e vamos nos inspirar mutuamente. Se você gostou dessa mensagem e acredita que ela pode fazer a diferença na vida de alguém, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando histórias como esta. Sua participação é o que torna este espaço verdadeiramente especial.